Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo Natal, caríssimos irmãos, salve Maria. Bem-vindos a mais uma meditação neste domingo que é, ao mesmo tempo, é o dia do Natal do Senhor. Dies Natalis, uma magna festa, uma grande festa no mundo inteiro. Enfim, todos os cristãos, todos os homens de boa vontade cantam hoje as alegrias, as glórias do nascimento do nosso Salvador. E hoje, caríssimos irmãos, neste dia de Natal, aliás, nestas pouco mais de 24 horas, nós temos uma liturgia riquíssima, que são, na realidade, 4 missas diferentes. Na missa da tarde de 24, nós temos a missa chamada da Vigília, que nos dá uma genealogia de São Mateus, dá-nos uma genealogia dos antepassados de Nosso Senhor e depois já nos indica também o nascimento do Salvador em Belém. Depois, na noite, aliás, na Missa do Galo, popularmente chamada de Missa do Galo, nós temos um momento propriamente do nascimento, não é? Hoje nasceu o nosso Salvador, Jesus Cristo, Senhor, cantamos habitualmente no Salmo. E depois temos a Missa da Aurora, onde, ao mesmo tempo, São Lucas dá-nos na Missa da Noite o anúncio aos pastores, não é? E dos anjos que aparecem no céu, e depois, na Missa da Aurora, nós temos estes pastores encantados a quererem anunciar ao mundo, a quererem anunciar a todos os seus o nascimento deste grande Senhor, deste Deus que se faz carne e habita entre nós. E depois temos a missa propriamente do dia, que é o prólogo do Evangelho de São João, o famosíssimo prólogo, um dos trechos mais profundos, mais teológicos que nós temos na Sagrada Escritura, onde São João diz que o Verbo que existia desde o princípio, não é? Que estava com Deus, ou seja, que o Verbo era Deus, e esse Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ora, nós temos, então, neste dia de Natal, com as vésperas e o próprio dia de Natal, dia 25, uma liturgia que nos regozija profundamente, porque, afinal de contas, é o início da nossa salvação. Nós sabemos que a ressurreição, a Páscoa do Nosso Senhor, é que, de facto, nos dá a certeza da nossa própria ressurreição, de uma vida futura, não é? Uma vida de uma glória futura em Nosso Senhor. Mas esta festa de Natal também, é até a festa que certamente até mais nos toca a alma. Porquê? Porque toca em um Deus que se faz tão pequenino, um Deus que se faz criança, uma criança frágil, uma criança terna, uma criança, enfim, nos braços de sua mãe, nos braços quentes, nos braços amorosos de sua mãe, uma mãe que é ao mesmo tempo virgem, Nossa Senhora, uma virgem que foi escolhida entre todas as mulheres, não é? Encontrada cheia de graças, cheia de dons, cheia de, enfim, cheia de luzes do Espírito Santo, e então foi ela escolhida para ser a mãe do Salvador. E depois temos São José, o pai putativo, aquele que foi chamado a guardar esta família sagrada, ele que foi, enfim, da casa de David, com uma prova terrível que teve, como nós sabemos, nestes dias, aliás, lemos essa prova terrível, esse grande drama que ele teve. Entretanto, passa pelo drama, recebe Maria, sua esposa, e em Belém, numa noite fria, eles vêm vir ao mundo o próprio Deus, Deus que se faz carne. Ora, caríssimos irmãos, nós temos nesta liturgia, de facto, um aspecto que eu queria salientar, sobretudo salientar neste dia do Natal do Senhor, do Natal de Nosso Senhor, em que se proclama a inocência, que se proclama a paz na terra. Não é? Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados, aos homens de boa vontade. E Nosso Senhor, apesar de ser o príncipe da paz, não é? Ser o Senhor das nações, de ser o único que nos pode trazer a paz, aquele que criou uma civilização chamada civilização cristã, a civilização na qual nós estamos inseridos. Todos os princípios, tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós pensamos, digamos, todo o trasfundo, o arcabouço intelectual que nós temos, toda a cultura, toda a educação, tudo isto nos foi dado pelo sangue de Cristo, pelo nascimento de Cristo, não é? Pela vinda de Nosso Senhor ao mundo. Ora, infelizmente, caríssimos irmãos, neste ano de 2022, nós vemos que esta vinda de Nosso Senhor ao mundo não é reconhecida. Aliás, São João vai dizer isto no seu Evangelho: o Verbo era a luz verdadeira e o mundo que foi feito por ele não o conheceu. Oh, como é que é possível? Coisa trágica.
Como é que o mundo não conhece? É que, de facto, bom, à partida, como é que nós podemos conhecer Deus? Não é? Nós podemos conhecer um animal, podemos conhecer a natureza dos animais, das formigas, das girafas, dos outros animais. Conhecer Deus. Nós não vemos a Deus. Mas pela graça, nós podemos conhecer a Deus. Pela própria ordem natural das coisas, não é? Através dos princípios da nossa racionalidade, nós podemos conhecer que existe algum causador, algum criador. Nós podemos conhecer a Deus através da própria ordem que Deus colocou na natureza. Não é? E depois Deus revelou-se. Deus manifestou-se ao mundo. Nós sabemos, ao mesmo tempo, que nós, por nós mesmos, seres humanos, temos uma dificuldade enorme de conhecer a Deus, porque nós somos voltados muito para as coisas da terra. Não é? Nós somos voltados para as coisas vis, para as coisas banais, para as coisas baixas. A nossa concupiscência atrai-nos aqui para baixo. Ora, Deus quer nos levar, quer-nos, como diz Santo Agostinho de uma forma muito bonita, Deus fez-se homem para que o homem se pudesse fazer Deus. Então, nós vemos esta contradição. A luz veio ao mundo, mas o mundo não conheceu essa luz. Ora, nós vemos neste ano de 2022, caríssimos irmãos, vários aspectos através dos quais, de facto, o mundo afasta-se dessa luz cada vez mais. Porque, de facto, as leituras de hoje falam de luz. Luz, luz, glória, não é? Glória a Deus, glória in excelsis Deo. Então, tudo fala de luz. Aliás, as nossas decorações de Natal, a que eu tenho aqui atrás, este presépio, tudo fala de luz, tudo fala de beleza, tudo fala de rutilâncias, tudo fala de inocência, tudo fala de coisas bonitas, de coisas belas. E, entretanto, porquê que o mundo não reconhece a Deus? Porquê que o mundo, aliás, tenta afastar Jesus, Nosso Senhor? Querem fazer um Natal sem Cristo, Nosso Senhor, um Natal sem o menino Jesus. O ano passado, por exemplo, aqui na Europa, quiseram colocar uma lei pela qual não se dissesse mais Feliz Natal, mas sim Boas Festas. Porquê? Porque era uma forma mais inclusiva, não é? De desejar as festas de Natal para um outro, que talvez não partilhasse da mesma forma de ver o mundo como eu partilho, não é? Como eu vejo. Depois nós vemos outras loucuras do mundo de hoje, como por exemplo, aqui na Espanha, livros de Natal onde tentaram tirar a conotação religiosa. Como é que eu vou contar a história do Natal tirando a conotação religiosa? Não é possível. É como querer comer carne sem ter um bife, não é? Para comê-lo. Contar a história do Natal sem conotação religiosa não é contar a história do Natal. E nós vemos então, assim, grosso modo, este mundo cada vez mais afastado de Deus, tentando tirar de Deus todas as coisas. Esta semana saiu uma notícia, por exemplo, no Canadá, por onde a polícia do Canadá não podia mais usar o seu próprio distintivo, porque o símbolo da polícia canadense é São Miguel. São Miguel, e eles dizem Saint Michael, protect us. Ou seja, São Miguel, protegei-nos. Só com uma imagem de São Miguel, com asas, ou seja, faz lembrar a tradição cristã. São Miguel, quem como Deus, proclamou ele no alto dos céus. Ora, em nome da laicidade, em nome do Estado laico, os polícias agora foram proibidos de usar o seu próprio distintivo, aquele distintivo que usam, sei lá, quantas dezenas e dezenas de anos. Então nós vemos, caríssimos irmãos, o quanto não só a nossa religião está a ser, afastada do lugar público, afastada das nossas casas, mas até o próprio menino Jesus, não é retirado e querem fazer, hoje em dia, um Natal sem Cristo. Só que a luz brilha nas trevas. Ou seja, se a luz brilha, é precisamente nas trevas. E então, se neste mundo atual, neste ano de 2022, nós vemos que a humanidade, as pessoas, a sociedade, a nossa sociedade avançada do século XXI, a nossa sociedade pós-contemporânea, pós qualquer coisa que queiram inventar, se afasta de Deus e fica cada vez mais na obscuridade, é precisamente aí que a luz de Deus irá brilhar mais. E como é que a luz de Deus irá brilhar mais? É porque há uma que é a luz e que nunca deixa de brilhar, por mais que os homens tentem trocar fazer de gato sapato das coisas. É a verdade. Se há algo, hoje em dia, caríssimos irmãos, que é vilipendiada, que é atacada, é a verdade. A verdade, hoje em dia, afirmar a verdade das coisas,
afirmar a verdade dos seres, a verdade da família, a verdade da sociedade, é quase um atentado à opinião pública. E quem é que está por detrás desse ataque à verdade, caríssimos irmãos? Nada mais, nada menos do que o pai da mentira. Porque se há alguém que procura deturpar a verdade, porque vejam que a verdade é a luz da razão. Eu estou talvez aqui a fazer um pouco de filosofia. A verdade é a luz da razão. O que é a verdade? Bom, Pilatos perguntou a Nosso Senhor o que é a verdade, não é? Quando ele queria entrar no relativismo, ele vai perguntar o que é a verdade. Nós sabemos perfeitamente o que é a verdade. A verdade é a adequação da nossa inteligência às coisas. As coisas são o que são. Quando eu olho para as coisas e vejo aquilo que elas são, eu tenho a verdade delas em mim. Tão simples quanto isso. Ora, o homem moderno, não querendo que as coisas sejam mais aquilo que elas são, não querendo que a família seja mais aquilo que ela é, o homem está a fazer ataques constantes à verdade. Só que a verdade, como eu disse, é a luz da razão. Quando o homem começa a atacar a verdade, começa a perder a razão das coisas. E por isso é que o mundo hoje em dia está doente. Está doente porque não consegue mais ver a verdade das coisas. Ou então deturpa a verdade. E quem é que ganha com isto? É o pai da mentira. Porque se há alguém que vai ganhar com o ataque à verdade, é precisamente aquele que é o pai da contra-verdade. Ou seja, é o pai da mentira. E o pior que o pai da mentira, ou seja, que o diabo pode fazer, não é precisamente em criar verdades que são, na realidade, mentiras veladas. Nós podemos ver isso hoje em dia, no estado em que está a família. São novas construções familiares. Não, a família é só uma. Nós temos aqui, no nascimento do Salvador, a família. Pai, mãe, filho. Ponto final. Para que inventar uma nova construção familiar? Uma engenharia nova? Para quê? O homem quer se fazer passar por Deus? Nunca conseguirá. E nós podemos ver também na inocência das crianças. O que é que se dá à inocência das crianças? O que é que Nossa Senhora daria ao menino Jesus? Certamente daria coisas bonitas, contaria histórias belas. Quer dizer, tudo o que é inocente Nossa Senhora daria ao menino Jesus. O que é que se dá hoje às crianças? Figuras grotescas, figuras horrendas, figuras que qualquer criança de há 20 ou 30 anos atrás até se assustaria. Porquê? Porque a beleza e a própria verdade são atacadas, são trocadas. E a pessoa acaba por perder e trocar os pés pelas mãos. Por se perder e trocar os pés pelas mãos. Ora, caríssimos irmãos, nesta noite santa, nesta noite em que tudo no mundo parece ficar mais bonito, ficar mais grandioso, ficar mais humilde até, nós pedimos ao menino Jesus, nesta noite de Natal, para que nos traga estas duas grandes coisas que precisamos. Que a luz de Deus, como diz aqui, a luz veio ao mundo, brilhe em cada um de nós, brilhe nos nossos corações, que ilumine o nosso interior, nos faça ver qual é o caminho. E o único caminho é o caminho de Deus. E por outro lado, nós devemos pedir, como diz aqui no final deste Evangelho do dia, do Evangelho de São João, diz: a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, a verdade, caríssimos irmãos, está em Nosso Senhor, veio por meio de Nosso Senhor. E qual é esta verdade? Bom, eu falei da verdade das coisas que vem pela razão, mas nós temos a verdade revelada. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, creio em Jesus Cristo. Esta é a verdade revelada. Esta é a verdade que nós devemos seguir e que ainda que o mundo hoje nos tente retirar da nossa alma e dizer: isso não é, isso é tudo uma mentira, isso é tudo uma falsidade. Não. Esta é a verdade revelada que eu sei que é o fundamento do meu ser, é o fundamento de todas as coisas, porque Deus de facto veio ao mundo para viver, para, enfim, proclamar o Evangelho e para morrer por mim, para me abrir as portas do céu. Esta é uma verdade que é mais verdade ainda do que a própria verdade que eu tenho dentro dos meus olhos. Então, caríssimos irmãos, é isso que eu desejo a todos vós. Que Nossa Senhora, que São José, a Sagrada Família, vos concedam um santo e abençoadíssimo Natal e, sobretudo, concedam estas duas graças. Por um lado, a luz de Deus sempre no vosso interior, a luz da graça, a graça batismal, e, por outro lado, que esta verdade que nós temos na nossa razão e que nos foi também revelada, nós nunca a percamos por nada deste mundo. Um santo Natal a todos e que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre.
Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.